Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje vamos começar mais um livro para a glória de Deus. Marcos, o livro de Marcos, Evangelho de Marcos. É do 1 ao 3, então leia aí na sua casa completo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pra gente chegar aí até o final da Bíblia. E isso já não é um problema, né? Creio eu, porque já são 47 dias de devocional, certo? Então já é um novo hábito de todos nós. Então também aproveita e curte aí esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, manda aí pro seu irmão, para juntos a gente chegarmos nesse propósito, que é ler a Bíblia completa e nos achegarmos mais a Deus, né? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade, Pai, de estar meditando, Senhor, a Tua palavra, Senhor, os livros do Evangelho, Senhor, onde o Senhor passou pessoalmente, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos dê sabedoria, Senhor, para ler e interpretar, Senhor, o texto corretamente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu marquei aqui algumas coisas, né? Então aí a gente vai ver que vai começar aí João Batista prepara o caminho, depois vai falar do batismo e a tentação de Jesus. Jesus chama os primeiros discípulos. Vai falar do maior problema que ele arrumou na vida de Pedro. Jesus expulsa um espírito imundo. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus ora num lugar deserto, a cura de um leproso. E aí eu vou falar da cura de um paralítico. 2. Capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto abaixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Essa palavra é interessante, que além desse homem ser curado, ele disse antes: filho, seus pecados estão perdoados. Esse homem saiu com 2 bênçãos de lá. Esse homem foi privilegiado. E ele é ainda mais privilegiado porque 4 pessoas levaram ele até Jesus, né? Era um homem paralítico, ele tinha um problema. Mas ele tinha o quê? 4 pessoas que se importavam com ele. Sim. Logo ele tinha amigos, né? Ele tinha pessoas que levaram ele até Jesus. Ele não conseguia ir. Mas ele tinha pessoas que ao redor dele se preocupavam com ele e levaram ele, né? Deve ter sido um baita esforço, né? Porque eu fico pensando assim, poxa, né? Tipo, telhado. Eles, tipo, escalaram, puxaram pra cima. O carregaram até lá, né? Subiram com ele. Não, mas os caras ficavam por dentro. Eu não sei. Basicamente, né? É o que passa na história, né? Então, eles deram um jeito de subir. Acho que era por fora. Talvez tivesse, mas de qualquer forma era uma escada. Sim. Né? Escalaram pro andar de cima, certo? Abriram o telhado e depois jogaram ele pra baixo. Então imagina o esforço que eles tiveram. Eles tiveram muita fé para ter coragem de fazer todo esse esforço, né? Logo vemos também a ousadia, né, desses amigos e desse homem, né? De ali parar toda aquela multidão e descer do nada uma pessoa ali, né? Do teto. E chamar a atenção de Jesus, Nossa, né? Deve ter sido muito lindo, né? Tipo, não, peraí, vamos ali resolver seu problema. Ô, turma! Aí, né?
Deve ser, tipo, meu, uma cena espetacular. E aí a gente tem que se fazer a pergunta, né? Com quem você tá andando? Você tem amigos dessa forma, né? Que te carregariam até Jesus? Melhor não responder. Que te levariam até Jesus, né? Que falam de Jesus pra você? Ou que te afastam de Jesus, né? Quais são os seus tipos de amigo? Isso é muito importante na nossa vida, né? Que te levam até Jesus ou que te afastam de Jesus. Tem coisas que valem a pena, tem coisas que não. Então essa palavra é muito importante por causa disso. Essas pessoas levaram esse paralítico até Jesus, né? Sim. Então se não fossem esses amigos, ele não teria sido curado, né? Isso não teria acontecido, essa história não teria existido. Então aquelas pessoas foram essencial na vida dele. Então os amigos são essenciais nas nossas vidas, né? Os verdadeiros amigos, né? Então aqui eu achei muito bonito. E aí ele primeiro perdoa os pecados dele, que é o mais importante nas nossas vidas, né? Ali ele não estava, eu acredito que na cabeça dele, ele estava procurando uma cura. Sim. Mas não, Jesus ele fez o principal, que foi perdoar primeiramente os pecados dele. E depois, por conta dos fariseus, que estavam pensando quem é ele para perdoar pecados. E aí ele diz, o que é mais fácil para vocês? Por que estão pensando nessas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? O paralítico, o seu pecado está perdoado, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? E aí, além de perdoar o pecado, ele disse, eu digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então ele, além de ter perdoado, curou o paralítico e ainda disse, pegue a sua maca e vá para casa, né? Do tipo, lembre-se de onde você saiu, né? Para que você não volte a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. E ser grato, né? E ser grato. Toda vez que ele olhar para a cama, ele vai falar assim, nossa, olha de onde ele me tirou. Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa? Aqui eu queria enfatizar essa parte do amigo, né? Porque eu entendo assim, quem já é de Cristo, quem já anda com Cristo, ele tem colegas. Ele tem colegas. Porque é difícil os ímpios, os gentios, né? Gentios não, nós somos gentios, não sou judeu. Os ímpios, os não conhecedores. É difícil os não conhecedores entender, né? Então nós temos colegas. E para os colegas, esses sim, eles têm amigos. Porque eles são amigos de alguém que tem a luz do mundo, que anda na luz do mundo, né? Então eles sim podem considerar que eles têm amigos. Mas eles deveriam se sentir privilegiados. Porque um amigo que te chama para andar no caminho certo, indiferente se você vai gostar ou não, né? Isso é um privilégio. Né? Amigo não é aquele que fala assim, não, vamos lá, vamos aventurar junto, vamos ser presos junto, vamos usar droga junto. Não, o amigo é aquele que vai sentar do seu lado e vai falar, camarada, vem cá. Você sabe que eu sou seu amigo, né? Então não tem problema de falar nada. Você tá errado. Faz direito as coisas. Vamos pro caminho certo. Isso aí vai dar ruim, vai ser prejudicial para você. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? As pessoas querem saber daquilo. Os amigos gostam de ouvir aquilo que eles querem ouvir. Mas o amigo de verdade, o que anda na luz do mundo, ele sempre vai apontar e falar assim, não, ó, você quer ir por aí? Você pode até ir, mas não conte comigo. Agora, se você quiser fazer certo, conte com total meu apoio. Né? É isso. Tá. E aí, continuando, aqui no próximo texto diz o chamado de Levi. Levi, que é Mateus, né? Um dos discípulos de Jesus, que vai se tornar ainda, né? E aí diz no 13: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos,
mas os pecadores. É interessante que aqui quando fala assim, né? Passando por ali, viu Levi. E sentado na coletoria, ele disse, siga-me. Levi levantou e seguiu. Quando o chamado de Deus, ele é tão forte que ele apenas levantou e seguiu. Meu amigo, quando você tem um chamado, não tem pra onde você correr. Não tem pra onde você correr. O chamado é assim. E uma vez eu ouvi, eu não sei nem se eu vou conseguir falar, né? Se realmente é assim que eu vou conseguir explicar. Que é mais doloroso você negar o chamado do que você cumpri-lo. Acho que era isso que eu tinha ouvido, né? Então, quando Jesus te chama, não tem pra onde você correr, né? O chamado de Deus, o chamado de Jesus é assim, né? É por isso que tem aquela, né? Ele não precisa provar nada, né? Não. Tipo, ele não prova. Tipo, ó, eu faço milagre, vem. Não, ele só chama, né? Ele só chama. E a gente vai. Eu não sei onde... Infelizmente, tem aquilo, né? Muitos vão por amor. E se você não for, você vai pela dor. Se né? for chamado mesmo... Se você for chamado mesmo, vai acontecer isso na sua vida, né? Pode passar anos aí, uma hora o calo vai apertar e aí você vai provar da dor. Que não seja assim, né? Em nome de Jesus. Quando você ouvir te chamar, já o siga. E aí, continuando, diz, né? Os fariseus viram ele comendo com os pecadores, os publicanos, né? Porque eles eram coletores de impostos, né? E os publicanos perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com os publicanos e pecadores? E aí Jesus diz, ouvindo-lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Muitas das vezes a gente escuta, né? Não, eu faço muita coisa errada, né? Eu não posso pisar na igreja, eu não mereço, né? A pessoa não consegue dar um passo porque ela acha que ela é tão errada, né? Que ela não consegue dar esse passo a Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Então Jesus ele veio para os pecadores, para os doentes, para os necessitados, né? Para os oprimidos, para aqueles que necessitam verdadeiramente de Jesus. Para você que está se sentindo sozinho, pecador, né? Sujo. Ele veio para você. Ele veio para nós, né? Que necessitamos dele todo santo dia. Quer falar alguma coisa? Não, aqui é só vou parafrasear um negocinho aqui que me veio à cabeça e não posso deixar passar batido, porque senão não seria ele. Ele se levantou e o seguiu. Os pais dele, tipo, nunca ensinou ele não falar com estranhos. Né? Tipo, é porque é impressionante. Jesus não prova nada. Ele não fala nada. Ele só fala, vem e siga-me. E tipo, ele vai e tô seguindo. Não é uma loucura? Eu acho que esse é um encontro muito sobrenatural. Assim como foi na mesa de Simão Pedro. Então, eu acho que é um encontro, é um chamado que não tem como negar. Porque, tipo, mas isso aqui, né? Agora, por exemplo, a gente vai ver que quando ele fala com Natanael, embaixo da figueira, ele vai falar, eu te vi. E ali no coração dele, Jesus fala o que viu e ele fala, né? Você só acredita em mim porque eu te vi na figueira, exatamente. Você vai ver coisas maiores ainda. Então, tipo, ele teve ali um embate. Aí ele fala, não é por isso. Uma prova, né? Mas de qualquer forma, foi uma prova. Foi uma prova. Igual as pessoas que ficam na igreja porque foi visitar e teve uma revelação, né? Mas você ficar assim só por, tipo... Eu acho que às vezes é isso, né? Não seguir ele pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Sim, exatamente. Tipo, o Zelote. O Zelote também, seu irmão foi curado. O irmão do Zelote foi curado. Do Simão Zelote. Isso tá na Bíblia? Tá na história. Tem certeza? Absoluta. Tá na história. Tem muita coisa que tá aqui pela metade, mas a história é completa. Eu tava estudando a profecia de Daniel 8 sobre isso, a história completa, mas tá lá. Quer continuar? Não, parei por aqui, você tá querendo já me pegar na curva aí, uma hora eu vou derrapar, então segue.
Imagina. Então aí continua, né? Jesus é interrogado acerca do jejum, depois o Senhor do sábado, e chega o capítulo 3, né? E aí vamos lá para o fim, que é a mãe e os irmãos de Jesus. 3:31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus disse, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto fala por si só, né? Esse último versículo fala por si só. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui ele tá falando, tipo, eu não tenho nada com um parente, eu tenho com quem faz a vontade do meu pai. Porque né? de fato ele veio de Maria para o Espírito Santo, né? É. Ela foi um instrumento de Deus, né? Ela foi um instrumento usado por Deus para ser a mãe de Jesus, né? Com certeza ela tinha um sentimento de mãe, porque ele nasceu dela, né? De fato. Mas Jesus ele veio para nos salvar, né? Ele veio somente nessa terra para nos salvar. Então aqui ele deixa bem claro: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Sim. Esses são os meus irmãos, esses são as minhas irmãs e minhas mães. Quem? Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, né? Ouvindo, se arrependendo dos seus pecados e querendo mudar, né, as histórias. Fazendo a vontade do Pai, querendo mudar a história, se arrependendo, né? Então, para você fazer parte, né, desse corpo de Cristo, é isso, né? É fazer a vontade de Deus, Sim. né? É fazer a vontade do Pai, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho, né? Então temos que obedecer a Jesus, obedecer a Deus o tempo todo. Aqui é um manual, isso daqui nos ensina o tempo todo, né? A obedecer, a seguir os mandamentos de Deus, a sermos libertos. Então quando você vive uma vida nos caminhos do Senhor, em obediência à palavra, uma vida de oração, é aí que você agrada a Jesus. É aí que você vive uma vida de obediência. E é aí que você vive uma vida de obediência e é logo da família de Jesus, né? Você se torna criatura e filho de Deus. E filho de Deus. Então você faz parte da família de Deus. Co-herdeiro com Cristo, da herança. Então seja obediente porque assim você será parte da família. É isso. Você quer falar alguma coisa? Não. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, as palavras certas, Senhor, nos ensina, nos ajuda a guardar a Tua palavra, a viver a Tua palavra, Senhor. Alcança, Senhor, essas vidas, Senhor, vence esses vídeos, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina mais e mais. Amém. Tchau, tchau. Não acredito que você me questionou assim ao vivo. Pode cortar. Corta, tá? Deixa eu dar uma conferida agora, você conseguiu deixar uma dúvida. Mas corta, porque é que eu fiquei com medo de você estar falando alguma coisa, mas se você tem certeza, tudo bem, mas não, corta. Mas agora eu não tenho mais certeza. Mas corta, por favor, não foi minha intenção.